casas 12 e 1 em touro, eixo leão e aquário interceptados, e o nó do norte em aquário. Se o nó do norte está em aquário, o nó do sul está em leão. E esse é o eixo de signos interceptados. Quando os nodos lunares que representam a jornada da alma estão em signos interceptados, isso já indica que a pessoa está cometendo algum erro ao longo de algumas vidas. Porque os signos interceptados, eles indicam, né, um aprendizado que a pessoa relegou em vidas passadas, né, que não quis aprender. E que aprendizado é esse? Do desenvolvimento das características positivas dos signos, porque sempre acontece em eixos, tá? Então, aqui no caso, Leão e Aquário. Então, a pessoa pode, quando a pessoa tem esse eixo interceptado, o que significa? Que ela não desenvolveu as melhores características de Leão e de Aquário, ou seja, não desenvolveu a generosidade, a autoconfiança, a capacidade de liderar, não é? A bondade natural, não desenvolveu a sua capacidade de se expressar, de se colocar, e também o Aquário, que deixou de desenvolver de uma maneira equilibrada. Então, não estava preocupada com a sociedade, com o todo, com o entorno. A pessoa tem os signos interceptados, né? Ou ela não desenvolveu as características positivas, ou ela repetiu ao longo de várias vidas as características negativas, ou seja, o lado sombra desses dois signos. Então, se o aquário é muito preocupado, não é, digamos assim, é muito envolvido com as questões sociais, com as questões de igualdade, né, de fraternidade, de amor universal e de melhorias para a sociedade, quando ele está no negativo, né, indicado pelo signo interceptado, essa é uma pessoa que ela não ela vibrou na sombra do aquário. Então, é um rebelde sem causa, não é aquela pessoa que não dá continuidade ao que começa, que não se responsabiliza pelos seus atos, que não se responsabiliza por ninguém, pela sociedade, né, pelo seu papel na sociedade, é inconstante, enfim. E pelo lado do leão, também pode ser uma pessoa muito egoísta. Então, que acaba se complementando, né? Foi egoísta, foi muito autocentrado, só pensava em si e fazia aquilo que lhe dava na telha e não prestava contas à sociedade nem a ninguém e não se preocupava com as outras pessoas, não desenvolveu as características positivas. E daí, o que acontece? Ela volta com esses signos interceptados, com uma dificuldade a mais de desenvolver aquelas características, né? Com dificuldade de expressar as melhores características desse signo, dos dois signos. Tá? Se os nodos lunares que fazem parte da trajetória da alma estão nesses signos interceptados, isso significa que a pessoa vai ter uma dificuldade maior, ou ela precisa se esforçar mais para trazer à tona as características positivas desses signos e, né, corrigir esse padrão negativo de vidas anteriores, que aí, nesse caso, isso reforça a ideia de que ela repetiu ao longo de várias vidas as características, né, vamos dizer assim, sombra daqueles signos, nos assuntos das casas onde eles estão, e hoje ela tem que se esforçar mais para trazer à tona as características positivas e continuar o seu processo evolutivo. Ou seja, ela está meio que estagnada no processo evolutivo. E ainda por cima, né, ela trouxe casas, a cúspide da casa 12 e da casa 1 no mesmo signo de touro. Signo de touro é um signo bem teimoso. Talvez essa teimosia, ou talvez a acomodação do touro, tenha sido a causa desses signos estarem interceptados. E tem uma outra questão, né?
quando a pessoa tem as cúspides da casa 12 e 1 no mesmo signo, isso significa que ela está repetindo a lição da vida imediatamente anterior. Ou seja, todo o aprendizado da vida anterior, ela está repetindo na vida atual, porque, de novo, não conseguiu completar aquela lição. Então, está repetindo toda a trajetória da vida imediatamente anterior. E se tem casas 12 e 1 em touro, vai ter casas 6 e 7 em escorpião. Talvez a teimosia e o apego tenham sido as causas, né, da pessoa ter sido muito voltada para si e não tenha desenvolvido as características positivas que precisava desenvolver desses signos.